Você já parou para pensar como um príncipe europeu acabou se tornando o responsável por um dos momentos mais decisivos da história do Brasil? A história de Dom Pedro I não é só sobre independência. É sobre conflito, pressão, coragem e uma decisão que mudou o destino de um país inteiro. Tudo começa em meio a uma Europa em guerra. No início do século XIX, Portugal estava sob ameaça das tropas de Napoleão Bonaparte. Para escapar da invasão, a família real portuguesa toma uma decisão inusitada: fugir para o Brasil. Sim, o centro do Império Português deixa a Europa e se instala no Rio de Janeiro. E é nesse cenário completamente improvável que Dom Pedro cresce. Filho de Dom João VI, Pedro não era exatamente o modelo de príncipe disciplinado. Ele era impulsivo, intenso, emocional. E isso, mais tarde, faria toda a diferença. Enquanto Portugal enfrentava crises políticas e exigia o retorno da família real, o Brasil começava a provar um gosto perigoso: autonomia. Quando Dom João VI volta para Portugal, ele deixa Dom Pedro no Brasil como príncipe regente. E aqui começa a tensão. As cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil, tirar sua autonomia e trazer Pedro de volta. Era uma ordem direta. Mas o que ninguém esperava era a resposta. Pressionado por todos os lados, Dom Pedro recebe cartas, exigências e ameaças. O Brasil poderia voltar a ser apenas uma colônia. Mas então vem o momento que mudou tudo. Em 9 de janeiro de 1822, ele toma uma decisão histórica. Em vez de obedecer, ele diz: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Esse momento ficou conhecido como o Dia do Fico. E ali, tudo começa a escalar. A tensão aumenta, os conflitos políticos se intensificam, e Dom Pedro começa a se aproximar cada vez mais das elites brasileiras que desejavam independência. Mas não pense que foi simples. Havia riscos reais: guerra, perda do poder, até morte. E então, meses depois, vem o momento mais famoso da história do Brasil. Às margens do Riacho do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebe novas ordens de Portugal, exigindo sua volta imediata. Cansado da pressão, da interferência e da tentativa de controle, ele toma uma decisão definitiva. Ele desembainha sua espada e declara: independência ou morte. Esse grito não foi só simbólico. Ele marcou o nascimento de uma nova nação. Mas a história não termina aí. Porque governar é muito mais difícil do que conquistar. Dom Pedro I se torna o primeiro imperador do Brasil. Mas seu governo foi cheio de desafios: conflitos políticos, crises econômicas, oposição interna, e até problemas pessoais começaram a desgastar sua imagem. Ele era visto por alguns como autoritário, por outros como instável. Enquanto isso, em Portugal, uma nova crise surge. Seu pai morre, e Dom Pedro herda o trono português, mas abdica em favor de sua filha. Mesmo assim, ele se envolve nos conflitos políticos europeus. No Brasil, a pressão aumenta. A população começa a se voltar contra ele. A elite perde confiança. E em 1831, apenas 9 anos depois da independência, Dom Pedro toma outra decisão surpreendente. Ele abdica do trono brasileiro. Sim, o homem que declarou a independência abre mão do poder. Ele deixa o Brasil e volta para a Europa, onde luta para garantir o trono de sua filha em Portugal. E poucos anos depois, em 1834, ele morre jovem, aos 35 anos. Uma vida curta, intensa e extremamente impactante. Dom Pedro I foi herói ou impulsivo demais? Libertador ou governante problemático? A verdade é que ele foi humano. Cheio de falhas, mas também de decisões que mudaram a história. Sem ele, talvez o Brasil tivesse seguido um caminho completamente diferente. Talvez a independência demorasse mais. Talvez fosse mais violenta. Talvez nem acontecesse da forma que conhecemos. E agora eu quero saber de você. Você acha que Dom Pedro I foi um grande líder ou apenas alguém que estava no lugar certo na hora certa? Comenta aqui embaixo porque eu quero ver sua opinião. Se você curte esse tipo de conteúdo que mistura história com curiosidade e narrativa envolvente, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque a história está cheia de momentos como esse que você nunca ouviu contar desse jeito.